Começas o tema de química quase sempre logo pela uma série de fórmulas, quantidade de matéria, massa molar, número de partículas e logo a partir daí tudo se complica. Normalmente é isto que eu mais ouço, seja na parte inicial de química, que leva muitos alunos até por vezes quererem desistir da disciplina. Ora bem, são conceitos que efetivamente baralham um bocadinho quando vocês estão a fazer os exercícios. No entanto, se isto acontece é porque, de facto, não compreendeste nada sobre a matéria. Então, o que é que eu pretendo aqui hoje? Eu vou falar-vos um bocadinho sobre todos os conceitos, ou seja, sobre constantes de Avogadro, massa molar, átomos, moléculas, calcular a quantidade de matéria, mas sem usar as fórmulas, ou seja, as fórmulas só vão aparecer no final. E é apenas para tu perceberes que tudo aquilo que nós fizemos ao longo desta ficha foi feito sem ser necessário recorrer às fórmulas. No entanto, não estou a dizer que essas fórmulas não as devas usar, só que antes de as usares, convém percebê-las, ou seja, o objetivo de nós termos aquelas fórmulas é para nos ajudar, ou seja, é para nos auxiliar e para tornar tudo um bocadinho mais rápido, sem ser necessário estar a recorrer a regras de 3 simples. Mas, na verdade, é que tu consegues fazer todos os exercícios desta parte química recorrendo apenas a regras de 3 simples. O que significa que o problema está em não teres percebido a base daquilo que te foi explicado. Então vamos começar pela matéria, ou seja, a matéria é constituída por entidades, ou seja, entidades mais pequenas, átomos, moléculas ou íons. E nesta ficha eu vou apenas falar, quando estivermos a falar de partículas ou seja, de entidades, eu vou apenas referir-nos a átomos e a moléculas. Mas também existem os íons. Os íons vou deixar para mais tarde, está bem? Não é que sejam mais complexos, mas muitas vezes vocês falham-vos bases, ou seja, ao longo do vosso percurso de Físico-Química de 7º, 8º e 9º, muitas vezes falha-vos alguns conceitos e muitas vezes também está aí o problema. Por isso, para já, vamos centrar-nos em átomos e moléculas. Mas em cada partícula nós podemos ter milhões e milhões e milhões de átomos, moléculas, íons. E às vezes esse é o conceito que vos falta, ok? Falta-vos perceber que numa coisinha que nós não conseguimos sequer visualizar a olho nu, estão lá milhões e milhões e milhões de partículas. Ou seja, neste caso de átomos. Então, o que é que acontece em química? Seria muito complicado se nós sempre que quiséssemos fazer cálculos, tivéssemos que usar eventualmente algo que vocês também não gostam, que é notação científica. Então, o que é que eles resolveram fazer? Vamos utilizar algo que, no fundo, cria aqui um sumário, não é? Ou seja, que no fundo remete, ou seja, quando remeto para esse valor, eu tenho lá milhões de partículas. E isso nós estamos a falar do conceito de mol. Portanto, mol, que é logo aqui que começa logo o primeiro problema, é vocês perceberem o que é que representa uma mol. Mas então, vamos pensar no seguinte, no nosso dia-a-dia, por exemplo, nós vamos às compras e nós vamos comprar, por exemplo, temos, eu quero uma dúzia de ovos. E a pessoa que nos vai vender percebe perfeitamente o que é que isso representa, sem ser necessário estar a dizer, eu quero uma dúzia de ovos, ou seja, eu quero 12 ovos. Ou eu quero meia dúzia de ovos, eu quero 6 ovos. Reparem que nós, no próprio dia-a-dia, nós já utilizamos isso. Ou seja, eu quero uma centena de algo, ok? Eu quero 100 coisas. Mas muitas vezes nós sumariamos aquilo que nós queremos numa outra unidade, ou seja, numa outra representação do mesmo, está bem? Então o que acontece em química é exatamente o mesmo, ou seja, quando eu vos digo eu tenho uma mol de qualquer coisa, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 coisas disso, está bem? Então significa, quando eu tenho uma mol de átomos, eu estou a dizer que tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. É só isso. Está bem? Portanto, é uma forma diferente de eu expressar-me, está bem? Para ser mais fácil, ou seja, para eu não estar sempre a dizer, ora bem, eu tenho, por exemplo, aqui, 2 mol de partículas, então eu tinha que dizer, eu tenho 1,204 vezes 10 elevado a 23 partículas, ok? Mas em vez de estar a dizer este número, eu remeto-me, esse número é exatamente o correspondente a 2 mol. Ok, mas vamos colocar isto em prática. Vamos imaginar que eu tenho aqui um copo, ok, com um recipiente com água. Ok, água, fórmula química, vocês já a conhecem do ensino básico, é H2O. Mas antes disso, o que é que eu tenho aqui neste recipiente? Vou-vos explicar que tenho 3 mol de moléculas de água. Ok, mas então o que é que eu estou a dizer? Se eu tenho 3 mol de moléculas, como é que vocês podem interpretar esta informação para me dizer, então, um número exato de moléculas que eu tenho? Então significa que se uma mol representa sempre 6,02 vezes 10 elevado a 23
neste caso partículas, ou seja, neste caso moléculas de água, porque é o que eu tenho, então significa que se eu tiver 3 mol, eu tenho o triplo, está bem? Então fazem a conta, fazem 3 vezes esse valor. Só que o que acontece? As moléculas, e vocês já sabem isso também de trás, quando nós estamos a referir-nos a uma molécula, significa que ela é composta por vários átomos. No caso da molécula de água, ela é constituída por 3 átomos ao todo, sendo que são sempre 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, como é que eu agora, a partir daqui, porque nós estamos sempre a dizer, ok, uma mol representa isto, ou seja, uma mol de moléculas de água representa 6,02 vezes 10 vantagens, 23 moléculas de água. Se eu quiser saber quantos átomos é que eu tenho, então, por exemplo, se eu quiser saber quantos átomos de oxigênio existem neste recipiente, ou seja, nesta amostra, fácil, regra da 3 simples, porque nós já sabemos que numa molécula eu tenho 2 átomos, neste caso um átomo, que eu estou a falar de oxigênio, então numa molécula eu tenho um átomo de oxigênio. E 3 mol, o que é que correspondia? 3 mol correspondia a esta quantidade de moléculas de água. Então, se numa molécula de água eu tenho um átomo de oxigênio, nesta quantidade de moléculas de água, quantos átomos de oxigênio eu tenho? E esse cálculo é fácil de fazer. E se eu quisesse saber quantos átomos de hidrogênio tenho? Penso da mesma forma. Ou seja, uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Quantas mol nós tínhamos? Nós tínhamos 3 mol de água que correspondiam a esta quantidade de moléculas de água. Ok, então vamos lá. Uma molécula de água são 2 átomos de hidrogênio. Esta quantidade de moléculas de água, a quantos átomos de hidrogênio corresponde? E fazemos novamente uma regra de 3 simples. Portanto, por último, eu posso ainda querer saber o quê? Ao todo, quantos átomos eu tenho, neste caso, quantos átomos eu tenho na molécula de água, correspondente a 3 mol. Então vamos lá ver, ok? Vamos voltar sempre à mesma ideia. 3 mol são 1,806 moléculas de água. Muito bem. Mas eu quero saber quantos átomos eu tenho. Então, uma molécula de água são 3 átomos. Se eu tenho esta quantidade toda de moléculas de água, quantos átomos corresponde? Ok? Portanto, o que nós estamos a fazer aqui é, primeiro, interpretar o que é as moles, ok? Uma mol, o que é? Ok, uma mol foi uma designação que eles deram a 6,02 vezes 10 elevado a 23 de qualquer coisa. Portanto, eu posso ter uma mol de átomos, uma mol de moléculas, uma mol de íons, então significa que vocês vão ter que interpretar o problema só para perceber o que é que representa aquela mol. A partir daí, também têm que ir buscar conhecimento que vocês têm de trás, ok? Isto não está estanque. Vocês têm que saber que moléculas são constituídas por átomos. E, portanto, quando nós estamos a falar de moléculas, é uma coisa. Quando eu estou a falar de átomos, eu estou aí dentro da molécula. Eu aqui só alerto que neste exercício, ok, neste exemplo, nós estivemos a converter, nós estivemos a usar o 1,806 vezes 10 elevado a 24 e esse valor veio de onde? Porque eu dava como indicação que tinha uma amostra constituída por 3 mol de moléculas de água. E esse valor teve que ser primeiro interpretado para eu depois poder fazer as regras de 3 simples. Então vamos fazer o seguinte, ok? Vamos fazer outro exemplo, também para percebermos como é que podemos aplicar isso noutra situação. Então aqui eu tenho uma amostra de 5 mol de amoníaco. Ok, então o que é que eu estou a dizer? Vou só buscar aqui a caneta para poder escrever. 5 mol de amoníaco. Ok, mol é uma unidade que nós vimos que numa mol, ok? Numa mol de qualquer coisa eu tenho 6,02 vezes 10 levantado a 23, neste caso moléculas, ou seja, numa mol de moléculas de NH3, eu tenho 6,02 vezes 10 levantado a 23 moléculas de NH3. Ok, então se eu tiver 5 mol de moléculas de NH3, a quantas moléculas de NH3 isso corresponde? Então significa que eu vou traduzir, ou seja, em vez de estar a usar 5 mol, eu vou traduzir isso para a quantidade efetiva de moléculas que eu tenho. Então fazemos 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 5. Então, vamos fazer só aqui a conta. Que vai ser igual a 3,01 vezes 10 elevado a 24 moléculas de amoníaco. Ok.
E agora, e se eu quiser saber o número de átomos de nitrogênio que estão presentes nesta amostra? Muito bem. Então, o que é que acontece? Eu sei que se tivesse apenas uma molécula de nitrogênio, o nitrogênio é o N, então significa que teria uma molécula. Se eu tivesse uma molécula de amoníaco, peço desculpa, eu teria um átomo de nitrogênio. Eu queria dizer que o nitrogênio é o N, mas ok, se eu tiver uma molécula de amoníaco, eu tenho um átomo de nitrogênio. Mas quantas moléculas é que eu tenho? Eu tenho 3, nesta amostra, eu tenho esta quantidade toda de moléculas de amoníaco. Então significa que vou descobrir ao todo quantos átomos eu tenho de nitrogênio. Como a proporção é de 1 para 1, então significa que, sabendo o número de moléculas, eu sei o número de átomos, está bem? Porque era fazer este valor vezes 1 a dividir por 1. Então vai ficar 3,01 vezes 10 elevado a 24 átomos de nitrogênio. Ok. Como eu tenho aqui mais alíneas, também eu vou só fazer aqui um print daquilo que nós acabamos de escrever, também que é para eu poder utilizar agora, e assim apago. Ok. Vamos então fazer aqui mais. Ok. E agora o número de átomos de hidrogênio presente na amostra. Ok, então vamos lá pensar. Se eu tivesse apenas uma molécula de amoníaco, eu teria, ok, cada molécula de amoníaco tem 3 átomos de hidrogênio. É só olhar para a fórmula, está bem? NH3. Não se esqueçam que este 3 está-me a indicar que eu tenho 3 átomos desse elemento químico. Aqui, vamos imaginar, é como se tivesse um, por isso é que há um bocado eu disse que era um átomo apenas de nitrogênio. E agora, como neste exercício eu tenho esta quantidade toda de moléculas de NH3, então nós vamos descobrir quantos átomos temos de hidrogênio. Então fazemos aqui 3 vezes o número de moléculas, que vai dar 9,03 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio. E por último, o número total de átomos presentes na amostra. Então agora fazemos o total. Podem até, se quisessem, somar os dois resultados das alíneas anteriores, ou então dizer, ok, se eu tivesse só uma molécula de NH3, eu teria, ora bem, tenho sempre um átomo de nitrogênio, mais 3 átomos de hidrogênio, ao todo temos 4 átomos. Então significa que, como neste exemplo eu tenho esta quantidade toda de moléculas de amoníaco, então vamos descobrir quantos átomos isto dá ao todo. Então neste caso era o quádruplo, 4 vezes a quantidade que tínhamos de moléculas de amoníaco. Ou então, como eu disse, podiam, se quisessem, somar, também porque já tínhamos feito a quantidade de átomos tínhamos feito a quantidade de átomos de hidrogênio e a quantidade de átomos de nitrogênio. Portanto, então significa que, ao todo, está bem? Isto vai dar 1,204 vezes 10 elevado a 25 átomos de tudo, está bem? Ok. Então, até este ponto, o que é que nós já sabemos? Que a quantidade de matéria é expressa em mol, ok? Podemos identificar por mol, e que quando estamos a falar de átomos ou moléculas ou íons, é o número de entidades, está bem? Por isso, não confundir, ou seja, porque isso vai ser importante mais para a frente. Agora, mas agora, e se tivéssemos acesso, por exemplo, eu dei-vos a quantidade de matéria, ou seja, dei-vos 3 mol de água. Ok, mas eu se desse massa de água, porque é muito mais comum no nosso dia a dia falarmos em massa. E se eu tivesse a massa, será que vamos conseguir também determinar a partir da massa o número de moléculas? Então vamos com calma. Em aulas anteriores, ok, vocês já aprenderam de certeza a determinar a massa molecular relativa, ok? Eu não vou falar sobre isto estava outro vídeo. Ou seja, vocês têm que saber isto, está bem? Nesta fase, se ainda não sabem, vão ter que ir ver, está bem? Eu tenho vídeos aqui no canal também sobre isso. Isso vão ter que saber este conceito.
Então, sabendo a massa molecular relativa, que ela é determinada através da massa atómica relativa, que são os valores que vocês conseguem ir buscar à tabela periódica. Está bem? Eu não me vou alongar sobre isto, por isso, vamos considerar que para calcular a massa molecular relativa, eu tenho que ir à tabela periódica buscar a massa atómica relativa do elemento hidrogênio e a massa atómica relativa do elemento oxigênio, ok? Esses valores estão lá e vocês fazem o cálculo. Ok, massa molecular relativa. Só que o que acontece? Numericamente, este valor pode ser, é exatamente igual numericamente à massa molar, ok? São relações diferentes, porque você já, pronto, a massa atómica relativa, ela é feita por comparação da massa, em comparação com uma massa padrão, que é 1/12 da massa atómica do elemento carbono, 12, e a massa molar não utiliza a mesma referência, mas numericamente o valor obtido é o mesmo. Só que o que é que acontece? Ao passarmos de massa molecular relativa para massa molar, enquanto que a massa molecular relativa é adimensional, ou seja, não tem unidade, a massa molar já tem unidade. E essa unidade é grama por mol. O que é que isso me diz? Que quando eu faço este cálculo, 18,02, eu estou a afirmar que tenho numa mol de água 18,02 gramas de água. Então, temos aqui uma conversão. Quantidade de matéria, que era moles, a passar para massa. Portanto, neste caso, no exemplo que eu tinha uma amostra de 3 moles de água. Ok? Então, se uma mol corresponde sempre a 18,02 gramas de água, uma mol de água corresponde a 18,02 gramas de água, então se eu tiver 3 moles de água, faço aqui novamente uma regra de 3 simples, está bem? Eu aqui, peço desculpa, eu pus duas e era que eu queria pôr aqui, não sei porquê, peço desculpa, aqui era, não faz mal, podia ser duas, mas eu queria fazer para 3, está bem? Que era para seguir o exemplo e que eu estava a fazer em cima, está bem? Mas isto mostra, ou seja, dava para fazer para qualquer quantidade de matéria, está bem? Mas no exemplo que eu tinha aqui, devia ser 54,06 gramas. Não se preocupem que no site, depois a versão que eu vou colocar, já vai tudo corrigido. Então vamos ver aqui outro exemplo. Aqui, considera uma amostra de 4 mol de amoníaco. Queremos saber a massa. Ok. Então, neste caso, o que é que eu vou fazer primeiro? Calcular a massa molar do NH3. Está bem? Ou seja, temos que ir à tabela periódica, está bem? E na tabela periódica vocês vão ter que, no caso do N, seria 14,01 a massa molar, e depois do hidrogênio a massa seria 1,01, está bem? Se tiverem dúvidas a fazer estes cálculos, está bem, sobre a massa molar, a massa molecular relativa, coloquem essa dúvida, está bem, aqui nos comentários, está bem, que eu aí poderei fazer um vídeo só sobre esta parte, de como determinar a massa molecular relativa, está bem, porque a massa molecular relativa é o mesmo cálculo que eu estou a fazer aqui para a massa molar, está bem? A única diferença é que na massa molecular relativa vocês chegam ao final e não colocam unidade, e aqui eu vou dizer que é grama por mol. Porquê? Porque aqui está-me a dar a indicação que em cada mol de amoníaco eu tenho 17,31 gramas de amoníaco. Mas neste caso, como eu tenho 4 mol de amoníaco, eu quero saber quantas gramas é que eu vou ter de amoníaco. Portanto, é só fazer o quadro do valor que vocês determinam quando fazem a massa molar. Ou seja, vai dar 69,24 gramas de amoníaco. Ok, por isso então é de facto possível, a partir da quantidade de matéria, passar para massa. Ok, mas agora só falta saber determinar a quantidade de matéria presente numa amostra se soubermos a massa dessa amostra. Ou seja, que foi precisamente, ou seja, nós aqui sabemos, fizemos a conversão de quantidade de matéria para massa. No fundo, agora eu quero fazer o contrário. Eu quero passar da massa para a quantidade de matéria. Ok, o raciocínio é o mesmo, não é? Ou seja, então volto aqui a uma amostra de água. Ok, nessa amostra de água eu tenho esta massa de água. Então, eu quero agora passar de massa para quantidade de matéria. Então, primeira coisa, calcular a massa molar da água para saber quantas gramas corresponde a uma mol. E se eu tiver esta quantidade em água,
quantidade, a massa, não é quantidade, se eu tiver esta massa de água, a quanto é que corresponde em termos de moles, está bem? Por isso o raciocínio é exatamente o mesmo, porque é uma regra 3 simples novamente, só que no sentido contrário, está bem? Por isso, olhando a massa molar, eu fico sempre com uma correspondência direta de quantidade de matéria para massa, está bem? Dessa molécula. Portanto, a partir daí vocês conseguem determinar a quantidade de matéria também. Mas vamos ver isto no outro exercício. Considere uma amostra de metano cuja massa é 125 gramas. Ok, damos a massa. Ok, e eu quero saber a quantidade de matéria, que é moles, que vai existir nessa amostra. Então, o primeiro passo é saber, numa mol, quantas gramas temos. Como é que fazemos isso? Massa molar. A massa molar do CH4 implica que vocês têm que ir à tabela periódica, descobrir quanto é que é a massa molar correspondente, eu vou pôr assim, ao carbono, mais 4 vezes a massa molar correspondente ao hidrogênio. Então significa que é 12,01 para o carbono, 1,01 para o hidrogênio. Também se tiverem dificuldade em saber como é que vão buscar estes valores, também digam-me nos comentários, para eu depois eventualmente colocar isso no vídeo. Agora, a quantidade de... Então vamos fazer agora a correspondência. Então o que é que eu estou a afirmar? Que em 6,05 gramas de moléculas de CH4, isto corresponde... Eu não gosto de fazer a correspondência assim, peço desculpa. Então, se eu tivesse uma mol de moléculas de CH4, eu teria 16,05 gramas, ok? De CH4 em moléculas. Como eu tenho 125 gramas deste composto, a quanto é que corresponde? Então vai ficar 125. No fundo, vamos ver quantas vezes o 16,05 cabe no 125. E isto vai dar aproximadamente 7,79 moles. Está bem? Então, neste momento, o que é que nós já sabemos? Que a quantidade de matéria expressa-se em moles, e quando estamos a falar no número de entidades, estamos a falar eventualmente em átomos, moléculas ou íons, e que a massa molar corresponde a uma relação que nos permite passar de massa para moles ou de moles para massa. Ok? Estamos aqui nesta fase. Ok, então neste momento, só para sistematizar, são estas as conversões que vocês conseguem fazer. Passar de quantidade de matéria para quantidade de partículas, passar de quantidade de matérias para massa. Ou vice-versa, está bem? Através do número de partículas saber a quantidade de matéria, ou através da massa também saber a quantidade de matéria. No entanto, eu ainda não dei resposta àquela pergunta que eu tinha feito, que é: como é que eu através da massa sei o número de partículas que existe nessa amostra? Mas para isso eu tenho que utilizar as duas conversões anteriores, ok? Porquê? Porque o que é que ambas, tanto o número de partículas como a massa da amostra, porque eu no fundo eu quero chegar aqui neste meu esquema a esta relação, está bem? Só que o número de partículas, através de número de partículas eu sei a quantidade de matéria. Então se eu sei a quantidade de matéria, eu depois consigo saber a massa. E vice-versa, se eu souber a massa, sei a quantidade de matéria. Se eu saber a quantidade de matéria, consigo saber o número de partículas, ok? Então, vamos voltar ao exemplo. No exemplo anterior, nós determinamos que numa amostra de 108, foi aqui este cálculo que nós temos aqui, que nesta amostra de 108,12 gramas de água, nós tínhamos 6 mol de água. Então agora, o que é que nós sabemos? Já estão nas moles. Então eu sei que se tivesse só uma mol, eu tinha 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, como eu tenho 6 mol, é só multiplicar por 6. Então o que é que nós fizemos? Primeiro, fomos perceber que esta massa correspondia a 6 mol. E depois fomos perceber que estas 6 mol correspondem a um número específico de moléculas. Vamos aqui ver este exemplo. Eu quero saber o número de moléculas que existem em 500 gramas deste composto, que se chama glicose. Ok. Então eu quero massa, mas quero chegar a número de moléculas. Lá pelo meio, o que é que eu tenho que fazer? Porque não há conversão direta, ou seja, a primeira coisa é descobrir o que é que isto é em moles, está bem? Ou seja, para chegar ao número de moléculas, o número de moléculas obriga-me a saber a quantidade de matéria e a quantidade de matéria pode ser obtida através da massa, está bem? Nós depois já vamos falar aqui destas designações, está bem? Portanto,
Então, eu tenho acesso à massa. Pois, mas eu a massa sozinha não me dá nada. Portanto, então o primeiro passo, e vocês já estão a perceber que devem sempre calcular a massa molar, também se não vos for dada no enunciado. Então a primeira coisa é calcular a massa molar da glicose. Então preciso 6 vezes a massa molar do carbono, 12 vezes a massa molar do hidrogênio, 8 vezes a massa molar do oxigênio. 8 vezes não, desculpem, 6 vezes a massa molar, é um 6, não sei nem que fui buscar 8, 6 vezes a massa molar do oxigênio. Vamos à tabela periódica, o carbono 12,01, o hidrogênio 1,01 e depois o oxigênio é 16,01 ou 16,0, não é 0,1, é 0. Ok, então vamos fazer 6 vezes 12,01, 12 vezes 1,01, mais 6 vezes 16. Ok, então vai ficar 180,18, já em grama por mol. Ok, então nós estamos a afirmar que numa mol de moléculas de glicose eu tenho 180,18 gramas de moléculas de glicose. Como eu tenho 500 gramas de glicose, de moléculas de glicose, então quantas moles isso corresponde, para abreviarmos este valor? Então queremos ver quantas vezes o 180,18 cabe no 500. E cabe aproximadamente 2,78. Então é 2,78 mol. Ok. Mas como mol corresponde, neste caso, a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, de C6H12O6, então, se eu tiver 2,78 mol, a quantas moléculas de glicose corresponde? Então, agora, mais uma vez, fazemos aqui esta regra de 3 simples, que vai acabar por ficar 2,78 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, que vai ser aproximadamente 1,67 vezes 10 elevado a 24. Ok, mas agora vamos só dificultar só mais um bocadinho, porque reparem, eu estive a fazer estas conversões de massa para quantidade de matéria, para número de entidades, falando apenas como se a amostra fosse constituída apenas por moléculas. No entanto, nós vimos logo no início, também se recordarem aqui um bocadinho atrás, que eu também posso determinar quantos átomos, ou neste caso na água, quantos átomos de oxigênio ou quantos átomos de hidrogênio eu teria, está bem, dentro de cada molécula. Então, significa que aqui também posso, ou seja, qual é a minha questão? E se eu vos dissesse que eu tinha uma amostra de água, vocês sabem então que tem, porque na amostra de água eu tenho lá misturado átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio, porque eles compõem as moléculas de água que estão lá inseridas. E se eu vos dissesse que tinha especificamente esta quantidade de átomos de hidrogênio, como é que eu vou interpretar esta informação de forma a saber duas coisas? Quantas moléculas de água tenho, ou seja, a quantidade de moléculas de água que tenho, e qual é a massa de água que efetivamente está dentro dessa amostra. Então vamos pensar novamente. Ok, então eu sei que uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Vou falar só dos átomos de hidrogênio. Então, significa que se eu tivesse uma mol de moléculas de água, eu teria o dobro em átomos de hidrogênio, ok? Portanto, não se esqueçam, nós já fizemos isso aqui atrás, está bem? Se tiverem, vocês quando tiverem a ficha, podem ir buscar essa informação, ok? Nós vimos que numa molécula de água, ok? Nós temos sempre 2 átomos de hidrogênio, portanto, então significa que eu consigo depois, a partir daqui, converter para quantidade de matéria. Deixa-me botar aqui. Ok, então, numa mol, ok? Por mol, eu tenho... eu posso escrever isso aqui para não vos... Ok? Por isso, eu tenho que numa molécula, ok? Em cada molécula de água, está bem? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Pronto. Isso eu sei que tenho, ok? E por outro lado, eu sei que em cada, ou seja, uma mol de moléculas de água iria corresponder a 6,02 vezes 10 levantado a 23 moléculas de água. Está bem? Portanto, então significa que
uma mol corresponde àquela quantidade de moléculas e depois em cada molécula vocês têm 2 átomos. Então significa que, agora juntam aqui, por isso, se tivesse esta quantidade de moléculas, quantos átomos de hidrogênio eu teria? Então significa que se vocês agora olharem para esta regra de 3 simples, se numa molécula eu tenho 2 átomos, tendo esta quantidade de moléculas, quantos átomos tenho? O dobro, ok? Pronto. Então agora, se numa mol de moléculas de água eu tenho aquela quantidade de átomos de hidrogênio, agora vamos pegar nesta informação que eu tenho aqui, se eu tenho esta quantidade de átomos de hidrogênio, a quantas mols corresponde? Está bem? Então com isso eu consigo descobrir a tal correspondência que eu precisava, que era saber efetivamente quantas mols de moléculas eu tenho de água. E sabendo depois a quantidade de moléculas de água, como é que, ou seja, já em quantidade de matéria, portanto em moles, como é que eu passo agora para a massa? Ok, agora isso é fácil, porque sabendo a massa molar da água, eu sei uma correspondência direta entre moles e gramas. Então, numa mol, eu tenho 18,02 gramas de moléculas de água. Então, significa que eu, a partir daí, consigo usar os 84,97 que eu obtive aqui nesta relação para saber quantas gramas de água eu tenho. Então, vamos por isto em prática. Aqui, noutro exemplo, eu tenho uma amostra de sacarose, tem esta fórmula química, que contém 1,25 moles, ok? Dá-me as moles de moléculas. E eu quero saber a massa. Ok, então, para saber a massa, eu tenho que converter a quantidade em mol para gramas. Primeira coisa é usar a massa molar. Então, significa que vou fazer 12 vezes a massa molar do carbono, mais 22 vezes a massa molar do hidrogênio, mais 11 vezes a massa molar do oxigênio. Vou só fazer aqui a conta toda. Vai dar 342,34 grama por mol, ok? Então o que é que eu estou a afirmar? Que numa mol uma mol de moléculas de glicose, eu tenho 342,34 gramas. Se eu considerar 1,25 mol de moléculas de glicose, quantas gramas isso corresponde? Então fazemos 1,25 vezes 342,34. Que vai ser igual a 427,93 gramas. E agora se eu quiser saber o número de moléculas de sacarose. Ok, número de moléculas de sacarose. Então eu sei que uma mol corresponde, neste caso, a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose. Uma mol de sacarose corresponde a isto. Então, se eu tiver 1,25 mol de moléculas de sacarose, a quanto é que corresponde? Então, fazemos 1,25 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, teríamos ao todo 7,53 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose. Ok. Agora, na 5.13 eu quero saber a quantidade de matéria de átomos de hidrogênio. Então, repare, é uma coisa muito específica. Em primeiro lugar, ele quer saber a quantidade de matéria, por isso está-vos a pedir em termos de molos, como é que eu posso representar os átomos de hidrogênio. Então, vamos pensar o seguinte, se olharmos aqui para a molécula, nós temos ao todo quantos átomos de hidrogênio? Temos 22 átomos. E estes 22 átomos estes 22 átomos, ok? Eles estão inseridos numa molécula do qual nós tínhamos 1,25, ok? Então o que é que acontece? Por cada molécula, ou seja, cada molécula representa, nós temos ao todo, cada molécula tem na verdade 22 átomos, ok? Mas nós estamos a fazer uma correspondência para 1,25 mol de moléculas. Então significa que para eu fazer aqui a correspondência para o número de átomos, então a quantidade de matéria em átomos seria fazer 1,25 vezes 22. Ou seja, isto vai-me dar uma correspondência, está bem? Porque 1,25 mol seria para a molécula toda,
Mas depois, em termos de átomos, é mais, porque se eu quiser saber a quantidade de matéria, ou seja, o número de moles para os átomos de carbono, multiplicamos por 12. A quantidade de matéria para o número de átomos de hidrogênio, multiplicamos por 22. E para o oxigênio, multiplicamos por 11, está bem? Porque vocês já sabem, 1,25 é da molécula toda. Então, para agora passarmos, convertermos esta quantidade de matéria para o número de átomos, basta multiplicar por 22. E vai-nos dar a quantidade de matéria em mol. Ok? Isso não me vai dar o número específico de átomos, porque agora para fazer o número específico de átomos, eu já tinha que multiplicar por 6,02 vezes 10 levantado a 23. Que eu penso que é o que vai pedir a seguir. Portanto, deixem-me só fazer aqui o print daquilo que nós já resolvemos aqui deste exercício, para poder apagar. Ok? E agora, é isso, agora sim, pede o número de átomos, ok? Então significa que eu agora já sei a quantidade, isto era o mol em átomos, era o mol de átomos, ok? Não são o número de átomos, é o mol de átomos de hidrogênio, porque nós tínhamos, ter o mol da molécula não é a mesma coisa que ter o mol de átomos, está bem? Então neste caso eu sei que no total, ou seja, se eu colocasse uma mol de átomos de hidrogênio, isto iria corresponder a 6,02 vezes 20, elevado a 23 átomos de hidrogênio. Também, se eu puser aqui uma mol de moléculas, aqui também dá moléculas, está bem? E para a sacarose, isto nós teríamos, uma vez que nós temos 1,25 da molécula, multiplicando pelo número de átomos, deu-nos 27,5 mol em átomos de hidrogênio. Ou seja, isto vai corresponder, e agora vamos fazer aqui a conta. Portanto, fazemos 27,5 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Por isso, muita atenção à pergunta, está bem? Porque normalmente aqui surgem muitas dúvidas, porque vocês confundem o que vos está a ser pedido, está bem? Ou seja, quando vos está a ser pedido quantidade de matéria, a quantidade de matéria pode ser da molécula ou dos seus constituintes. No entanto, aí, vocês tendo a quantidade da matéria da molécula, depois conseguem saber individualmente quanto é que corresponde para os átomos. Que não é dividir, está bem? Porque se vocês tiverem várias partículas, aumenta a quantidade de matéria. Porque a molécula, ok, é um composto que contém muitos átomos. Então, se formos para uma unidade mais pequena, mais valores eu preciso para construir a unidade maior. Depois, vocês podem sempre, sabendo a quantidade em moles, converter para o número de entidades, ou seja, o número de... Se vocês tiverem a quantidade de matéria em moles, conseguem saber a quantidade de matéria, conseguem saber o número se tiverem a quantidade de matéria, o número de moles em moléculas, quantidade de matéria em moléculas, conseguem depois saber o número de moléculas. Se tiverem a quantidade de matéria em átomos, conseguem depois saber o número de átomos. Se tiverem quantidade de matéria em íons, conseguem saber o número de íons, está bem? Ou seja, têm que fazer sempre esta correspondência. Por isso, não podem ter a quantidade de matéria em átomos e depois querer saber diretamente a quantidade de matéria de moléculas, está bem? Isso aí depois têm que pensar como é que vão fazer essa conversão. Ok, vamos aqui a este exercício. Numa amostra de trióxido de enxofre, eu tenho a quantidade de moléculas, ok? Então significa que vão pedir a quantidade de matéria toda, ok? Das moléculas. Então significa que eu sei que se tivesse uma mol de moléculas do SO3, teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, neste caso, como eu tenho mais um bocadinho de moléculas, a quanto é que isso corresponde em termos de moles, ok? Então, 1,8 vezes 10 elevado a 24 a dividir por 6,02 elevado a 23. Portanto, isto em termos de mol corresponde a 2,99 mol. Ok, agora queres saber o número de átomos de oxigênio. Ok, então significa que eu sei que numa molécula de SO3 eu teria 3 átomos de
oxigênio, não é? O SO3 tem um átomo de S, que é um átomo de enxofre, e 3 átomos de O, que é de oxigênio. Mas nesta quantidade, ou seja, eu sei que eu tenho 1,80 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então significa que eu vou descobrir ao todo quanto é que tem lá em termos de átomos. Então fazemos o triplo. Portanto, porque se cada molécula tem 3 átomos de oxigênio, então passamos e fazemos aqui o triplo. Que vai dar 5,40 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio. Agora, e se quisermos saber a massa total do gás? Ok, então vamos pensar o seguinte, eu já sei a quantidade de matéria, sei calcular, não sei, mas sei calcular a massa molar do enxofre, ou seja, eu para isso tenho que ir à tabela periódica e ir buscar a massa molar do S, mais, não sei porque é que estou a pôr igual, mais 3 vezes a massa molar do oxigênio. No caso do enxofre é 32,07 e no caso do oxigênio, já temos usado, é 16,00. A colocação destes zeros, depois da vírgula, tem significado por causa dos algarismos significativos, está bem? Por isso vocês ainda não falaram deles, irão falar de certeza. O que é que esta informação me está a dar? Que se eu tivesse uma mol de SO3, eu teria 80,07 gramas. Mas como eu tenho aqui este valor, já está em moles, está bem? Porque se eu tivesse só a utilizar esta informação, não conseguia fazer este cálculo. Portanto, eu teria que fazer sempre o cálculo que estava na primeira linha, está bem? E vai ficar 2,99 vezes 80,07. Ou seja, vai dar 239,4 gramas. Não sei se tem aqui mais alguma linha, penso que não. Ok. Muito bem. Resumo. Reparem que isto não é fácil, está bem? Não é que eu não estou a dizer que o que eu fiz tornou isto, tipo, agora já sei fazer tudo. Não. Isto, vocês têm que perceber bem os conceitos. Claro que é mais fácil para quem está a explicar, porque percebe perfeitamente os conceitos, também percebe perfeitamente as relações. Agora, só com muita prática, prática, mas que seja consistente, ok? Não vale a pena vocês estarem a fazer só exercícios por fazer. Peguem no vosso manual, vejam, façam os exercícios. Podem ir ao meu site do www.explicamataonline.com, têm lá imensas fichas também, mas o que interessa é vocês praticarem, seja de onde for, está bem? Agora, eu não posso terminar este vídeo sem falar das fórmulas, está bem? Porquê? Eu tenho a fazer tudo com regras 3 simples, está bem? Por isso nós não precisamos das fórmulas. No entanto, esse conhecimento também é bastante importante, ok? É importante que vocês percebam as fórmulas, mas para perceberem as fórmulas teriam que perceber aquilo que vimos para trás, está bem? Então vamos sistematizar tudo aquilo que estivemos a falar. Então, o número que apareceu constantemente foi o 6,02 vezes 10 levantado a 23, que é então a nossa mol. Uma mol corresponde sempre a este número de entidades. Vocês já perceberam que vão ter que adaptá-la, está bem? Se eu falar numa mol de moléculas, são 6,02 vezes 10 levantado a 23 moléculas. Se eu falar numa mol de átomos, é 6,02 vezes 10 levantado a 23 átomos. E aqui normalmente vocês dizem, mas como é que isto pode ser tudo a mesma coisa? Então vamos pensar o seguinte, se eu falar de uma dúzia de ovos ou uma dúzia de maçãs, não deixa de ser 12 unidades, ok? Portanto, significa que vocês podem estar a falar de coisas diferentes, ou seja, átomos, moléculas ou íons, mas vai representar a mesma quantidade, pensem assim. E quando estivermos a falar aqui de quantidade de matéria, vocês vão utilizar uma letra para fazer essa representação, portanto, a quantidade de matéria é designada por N e expressa sempre em mol, e tal que eu aqui explico, ou seja, sabendo a quantidade de matéria, nós conseguimos então chegar ao número de moléculas, de átomos, de íons, ou seja, conseguimos chegar ao chamado número de entidades, e isso é sempre representada também por um N, mas é N maiúsculo. Então, chegamos a esta conclusão, ou seja, se eu souber, nós sabemos então que uma mol, portanto, imaginem, se substituírem aqui por 1, vai dar o número de átomos, ou de moléculas ou de íons, que é precisamente o valor correspondente à constante de Avogadro. Se tiverem 2 mol, então fazem o dobro, ou seja, então, para saber o número de entidades, ou o número de átomos, moléculas ou íons, multiplicam a quantidade de matéria pela constante de Avogadro. E por último, para determinar
a massa molar. A massa molar de uma substância, foi como nós vimos, há aqui uma relação que estabelece que permite passar de quantidade de matéria para massa. E essa quantidade de essa massa molar vai adquirir as unidades precisamente da massa, que é grama, e da quantidade de matéria, que é mol. Portanto, a massa molar, vocês vão designá-la por uma massa por M maiúsculo e expressa sempre em grama por mol. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueçam de praticar, está bem? Agora é colocar isto em prática. Façam os exercícios do vosso manual, façam os exercícios do site do FQ Online, que está inserido agora no Mata Online, e espero ver-vos no próximo vídeo. Até lá, bom estudo!